O desespero é uma espécie de silêncio, de recusa do mundo, de fuga. No entanto, a desumanização que resulta da ordem injusta não deveria ser uma razão de perda de esperança, mas ao contrário, uma razão de desejar ainda mais e de procurar sem descanso restaurar a humanidade esmagada pela injustiça. A nossa convidada dessa edição é a sergipana Maria Dantas. Radicada há 25 anos na Espanha, ela é hoje deputada no Congresso em Madrid, depois de dedicar boa parte da sua vida às organizações sociais, antirracistas e antifascistas. Maria, você é brasileira e há um ano é deputada no Congresso espanhol. É, de fato, uma das poucas de origem estrangeira na casa. Como você vê de longe a situação do Brasil? Com muita tristeza, muita preocupação e muito desespero também. Eu acho que, como toda diáspora brasileira, ficamos aqui numa impotência terrível. O Brasil está, basicamente, a minha frase é: o Brasil está no elevador procurando a mãe, fazendo um enlace com a morte do menino Miguel. É isso. O Brasil, o povo brasileiro está no elevador, sozinho, esperando a mãe, procurando a mãe. As últimas semanas, a morte do George Floyd nos Estados Unidos, ele colocou em foco a perseguição policial em todo o mundo, com as manifestações, etc., posteriores a isso. Mas de acordo com dados oficiais, só durante a quarentena, em março e em abril, quase 300 pessoas morreram em operações policiais só no estado do Rio de Janeiro. Você acha que a mídia só presta atenção nessas questões quando acontece em países ricos como os Estados Unidos? Isso também acontece aqui também na Europa, né? As pessoas não se dão conta que aqui na fronteira sul da Espanha morre muita gente, que dentro dos centros de internamentos de estrangeiro também morre gente. E o Brasil como a gente sempre diz, né? Brasileiro na diáspora, o Brasil morre uma síria a cada ano. E é verdade, muitas vezes olhamos o que está fora e não nos damos conta do que está dentro. Isso acontece, creio, no mundo inteiro. A manifestação que eu fui ontem aqui em Madrid, eu estou em Madrid agora mesmo, olha que em 25 anos eu nunca vi uma manifestação com 3.000 pessoas nas ruas de Madrid, por uma pauta: o antirracismo. Já houve muitas manifestações, assim, com muita gente, com milhares de pessoas, mas com a pauta antirracismo, realmente, segundo o meu ponto de vista, foi a primeira vez, né? E, ademais, no Brasil também, em plena pandemia, as pessoas indo para as ruas, houve um clique na cabeça das pessoas e tomara que continue, Lucas. Maria, se você tivesse que fazer como uma radiografia, sei lá, da situação na Espanha do racismo e do fascismo, qual seria esse mapa? As pessoas não imaginam que agora mesmo existe algo que se chama Centro Temporal de Estrangeiro, que é o CET, lá em Melilla, que tem quase 1.600 pessoas, triplicando o número de pessoas em plena pandemia, que tem mães doentes com crianças lá dentro. Existem mortes pela polícia da Espanha. Quando eu digo polícia da Espanha, eu digo da polícia de toda a Espanha. A gente vê ataques também em vários centros de menores, né? Porque normalmente esses menores, existe um racismo na Espanha que é latente, que é o racismo contra as pessoas muçulmanas, que é a islamofobia, que é o tipo de racismo mais estendido na Europa agora mesmo, e que os partidos de extrema direita e os partidos da direita populista e os partidos fascistas, como Plataforma para a Catalunha, que já não existe, como Lega Nord, que é um partido fascista, como o Reagrupament de Le Pen, que é um partido fascista, estão bebendo desse suco da islamofobia para continuar a fazer viva essa chama do discurso de ódio.
você chegou na Espanha há 25 anos, acho. Durante 10 anos viveu na pele o que é estar em situação irregular. Como foi esse período para você? Olha, eu acho que não é nada mais nem nada menos que qualquer outra imigrante sem papel. Isso sim, eu sempre digo, né? A minha situação era muito melhor ou menos pior, porque a minha pele é branca. A situação foi muito complicada para mim e eu acredito que hoje ainda é pior, porque naquela época eu era a imigrante, não éramos muitas. Hoje são milhares de pessoas, né? Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né? São umas 700 mil pessoas sem papel, ou seja, vivendo aqui de forma administrativa irregular no Estado espanhol. Nas últimas semanas observamos como os imigrantes que trabalham no campo, na Espanha, estão precisando dormir na rua, porque hotéis ou proprietários de apartamentos não alugam os apartamentos para eles, negam a lhes conceder alojamento, mesmo que eles tenham salários e possam pagar. Como pode acontecer algo assim nesse momento? Em uma palavra, racismo. Racismo. É o racismo estrutural que existe, né? Muitas vezes as pessoas não entendem o que é o racismo estrutural. O racismo estrutural, basicamente, é o racismo institucional unido ao racismo individual. Então, forma esse poço de racismo estrutural, que aí você junta com o suco do estereotipo, junta com mais um pouquinho de gotinha da discriminação, aí você junta com um pouquinho da islamofobia, aí você pega um pouquinho da negrofobia, aí você pega assim um pouquinho do outro lado da xenofobia, tudo isso junto forma um racismo estrutural. Você acredita que isso é possível de ser mudado desde o Congresso? Eu não acredito, porque na teoria do câmbio, não? Na teoria do câmbio, existe o câmbio estrutural, existe o câmbio individual, o câmbio relacional. Então, por mais que a gente faça uma iniciativa no Congresso de Deputados, que vamos ver se passa, porque temos aí 52 cadeiras da extrema-direita, mais umas quantas da direita extrema, que é o PP, né? Então, essa iniciativa parlamentar vai ser muito complicado que ela continue, mas pelo menos a gente está tentando, e no dia 19 ela vai ser apresentada no Congresso. Primícia, que ninguém sabe ainda, vocês estão sabendo aqui em primeiro lugar, ok? Entre muitas forças parlamentares, vamos entrar, registrar essa iniciativa parlamentar. Maria, e uma das campanhas lançadas durante a pandemia do coronavírus, que você mesma acompanhou, foi a chamada regularização já, para que o governo regularize a situação dos imigrantes irregulares, assim como já anunciaram a Itália e Portugal. Olha, eu não quero realmente que a regularização que a Espanha faça seja uma regularização à portuguesa ou à italiana. Não. Em Portugal não existe a sanidade universal. Portanto, vocês imaginem um país com milhares de pessoas sem acesso à saúde pública, em meio de uma pandemia. Então, Portugal, consciente, o governo português consciente desse problema enorme, fez essa regularização. E o caso da Itália, que, segundo o meu ponto de vista, foi realmente utilitarista, mercantilista, né, eles deram um permisso de residência até acabar a pandemia, 6 meses, e depois já veremos o que acontecerá com vocês. Que eu coloco em valor essas duas regularizações, não vou dizer que não, ok? Pelo menos agora as pessoas estão cotizando na Seguridade Social, as pessoas não podem ser deportadas porque estão regularizadas. Só que tanto em um caso quanto no outro caso não é o ideal, não é o que nós queremos. A plataforma Regularização Já, que já temos também uma plataforma Regularização Já no Brasil, é uma plataforma que não nasceu agora, o nome
é de agora, só que são anos e anos e anos e anos de muito trabalho. Falando nisso, uma das últimas medidas do governo espanhol foi a renda mínima, né? Que aí é chamada ingresso mínimo vital, algo assim, certo? Para as Sim. pessoas mais vulneráveis. Mas essa medida também não inclui os imigrantes irregulares, certo? Que não estão dentro do sistema. Você sente que eles estão sendo deixados para trás também nisso? A gente tem que lembrar, e é importante ressaltar, que de todos os decretos-lei que nós aprovamos aqui no Congresso, todos, as pessoas sem papéis, os imigrantes em situação administrativa irregular, não são sujeitos de direito desses decretos-lei. Não são, porque não existem. Essas pessoas não existem para o Estado. Isso é um absurdo. Para mim, inclusive, como jurista, é uma ilegalidade. Um direito, se você colocar um teto e diz que todas as pessoas que estejam embaixo desse teto, isso não são palavras minhas, são palavras do ministro Pablo Iglesias. Este é um direito, não? Se é um direito, é um direito para todo mundo. Uma coisa que acontece aqui, que normalmente as pessoas não sabem, é quando as pessoas chegam, qualquer pessoa que pisa território espanhol, não só o território espanhol, mas todos os países aderidos ao convênio, à Convenção de Genebra de 51, do Estatuto do Refugiado, qualquer pessoa que pisar território desses países firmantes, que assinaram esse convênio, podem pedir proteção internacional ou asilo. Então, tem milhares de pessoas que são solicitantes de asilo aqui na Espanha, e essas pessoas não têm direito ao ingresso mínimo vital. E é mais, todas essas pessoas solicitantes de asilo aqui na Espanha, a Espanha denega muitíssimo. A taxa de denegação de asilo na Espanha é uma das mais altas da Europa. E Maria, sendo você também cidadã brasileira, como que você comentaria as novas discussões sobre o renda mínima, que agora deixaram de ser uma excentricidade do senador Eduardo Suplicy e passaram a tomar um corpo aqui no Brasil? Justamente, grande Eduardo Suplicy, grandíssimo, que esteve aí sempre pelejando, sempre o Eduardo Suplicy. As pessoas se deram conta de que é realmente importante, né? De fato, a Espanha, eu estava lendo outro dia, é um dos últimos países da Europa que faz o ingresso mínimo, né? No Brasil, é meio caricato falar do Brasil agora, viu? Com a presidência do fascista Bolsonaro. É meio, inclusive, surrealista falar de renda universal agora. Mas é importante porque para sair dessa crise econômica que já estamos metidos no Brasil e que virá e que será terrível no Brasil. Na Espanha estamos falando de 20% de desemprego. Vocês imaginem o Brasil, né? As pessoas vão precisar dessa renda universal. Quando você entrou no Congresso, você jurou o cargo com o lema antifascista, né, não passarão, sob vaias da extrema-direita e da direita extrema, como você fala. Quer dizer, o fascismo na Espanha aqui, ele é muito... O que aconteceu é muito recente, né, a gente olha para os final dos anos 70, a redemocratização da Espanha, mas você vê que o fascismo está mais presente hoje, com tudo que você comentou, mais do que há 10 ou 20 anos, ou é uma coisa que estava latente e somente explodiu de alguma maneira, dizendo? A minha resposta bem sincera, e agora eu vou falar como espanhola, é que aqui sempre existiu o fascismo. Nós sabemos aí que temos os ganhadores e os perdedores da guerra da Espanha, da Guerra Civil. Nós sabemos como foi feita a Constituição, sabemos inclusive como foi feita a bandeira da Espanha. Eu afirmo e reafirmo que a Espanha, infelizmente, digo infelizmente com dor no coração, não concluiu a sua transição. Essas famosas que nós falamos aqui, cloacas del Estado, né? Las clavagueiras em catalão,
do Estado, que em português seria o bueiro, né, do Estado, existe e sempre esteve presente. Só que, segundo o meu ponto de vista, a Espanha sempre foi governada pelo bipartidismo, né, e sempre foram segurando essa parte, a parte que não saía do armário, né? Só que existiu uma coisa interessantíssima, que foi uma excisão no PP. A parte mais reacionária do PP, Santiago Abascal e companhia, foi embora do PP e formaram um partido realmente de extrema-direita e com muito orgulho de ser de extrema-direita populista, né? Com personagens fascistas dentro. Ou seja, a Espanha é um país muito surrealista nesse sentido. A Espanha ela não fez todos os deveres de casa, como, por exemplo, a Alemanha fez. Normalmente, isso quando a gente estuda bastante os fascismos, né, sobretudo aqui da Europa, os países que não fizeram o dever de casa, normalmente os países onde os ditadores não foram vencidos, a tendência é continuar latente esse ranço fascista, né? A gente tem que se lembrar que Franco morreu de velho e na cama. E uma das últimas frases do Franco é: eu vou deixar tudo atado e muito atado. A monarquia é o atado e muito atado do Franco. No Congreso, você apareceu no Congreso como um adesivo contra o Vox, partido de extrema direita, como você falou, que entrou justo no Parlamento nas últimas eleições. Esse jeito do adesivo foi muito comentado na mídia local. Na sua opinião, que isso eu acho que é um debate que todos os jornalistas achamos nele, como é possível combater o fascismo na extrema direita sem cair nas armadilhas do discurso fascista, sem cair nas suas trampas? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que os meios de comunicação, e não só aqui no Brasil e em muitas partes do mundo, têm uma culpa enorme. Quando você dá um microfone para um dirigente fascista, você está contribuindo para que esse dirigente fascista continue e faça o seu trabalho. Eu sempre digo que a gente tem que falar do fascismo e do fascista, e não com o fascista. Agora, eles estão obrigados, todos os meios de comunicação estão obrigados, porque são deputados e deputadas, Vox está em vários parlamentos, prefeituras, então está absolutamente normalizado. Isso aconteceu com o Brasil também. Há décadas, Bolsonaro vai na televisão, os meios de comunicação faziam propaganda de Bolsonaro durante quase 30 anos. Então, veja bem, o fato de levar isso aqui, que é um adesivo fora Vox, nem racismo, nem masclismo, nem feixismo. Existe, assim, de jurisprudência que me avala. E os letrados, os juristas do Congresso sabem perfeitamente, porque eu converso com eles. No Brasil, os antifascistas e os apoiadores do Bolsonaro, eles já estão se encontrando nas ruas. Na sua opinião, isso era algo que aconteceria mais cedo ou mais tarde? Sim, na minha opinião, sim. E ainda bem que existe uma coisa no Brasil que se chama torcida reunida. Viva a Gaviões da Fiel, viva a torcida do Flamengo, viva todas as torcidas que estão com 1.300 pessoas diárias, morrendo uma pessoa a cada minuto, e que tem a coragem de sair, né? A coragem de sair. Se eu estivesse no Brasil, eu sairia também. Porque, veja bem, Bolsonaro, minha gente, ele não nasceu de um dia para o outro, não. Bolsonaro, o ovo da serpente, o ovo, ele foi posto lá no 2013, mais ou menos. Eu não sei se vocês se lembram, quando houve as manifestações pelos 20 centavos. No começo, as manifestações não eram fascistas. Depois, a coisa começou a virar. E aqui, infelizmente, aí sim,
eu tenho que dizer que, infelizmente, o governo ele não soube ler a rua. Houve muito tempero para Bolsonaro, muito tempero, muito, meio de comunicação, muita gente banalizando o fascismo. Eu me lembro que quando houve o golpe no Brasil, porque, segundo o meu ponto de vista, foi um golpe parlamentar e judiciário contra a Dilma Rousseff, eu me lembro que o pessoal começava a dizer, né, Globo fascista, Temer fascista, e eu dizia, gente, pelo amor de Deus, a Globo, ela não é fascista, ela é um canal que os donos dela atendem à economia de mercado, mas não é fascista a Globo. A Globo tem dono, a Globo atende ao mercado financeiro, né? O Temer não é fascista, ele é um ultraliberal, entendeu? Ele pode ser o que for, mas Temer não. Quando realmente vier o fascista, vocês não vão se dar conta. Isso aconteceu com Bolsonaro. A questão que acho que intriga muita gente, é como falar com essas pessoas que são terraplanistas ou acreditam num falso, na minha opinião, paralelismo entre Lula e Bolsonaro, como convencê-las do perigo? O povo brasileiro foi lobotomizado. Ou seja, o bolsonarismo, segundo o meu ponto de vista, bolsonarismo raiz, não atende a fatos, não atende a provas, né? É o mito do fascismo. Isso está claríssimo. O fascismo, ele se nutre de épica, ele se nutre daquele passado glorioso, ele se nutre do vitimismo, ele se nutre de nacionalismo, esse nacionalismo casposo que a gente tem aí no Brasil agora mesmo, que é basicamente o nacionalismo de Vox em cima de um cavalo, emulando el Cid campeador, não? Que foi basicamente o que fez o Bolsonaro há uma semana atrás. Então, com esse reduto bolsonarista, não tem jeito. Não tem jeito. Agora sim, o Brasil não tem 1/3 da sua população fascista, claro que não. Tanto que muitos já se deram de baixa do Bolsonaro. Então, como conversar com essas pessoas? É importante conversar com essas pessoas, é importante acolher essas pessoas. O povo bolsonarista não atende nem às mortes, né? É mais, não quer nem saber quantas pessoas estão morrendo. Eu conversei ontem, estava conversando com uma amiga minha do Brasil e ela me explicou, olha, Maria, o povo diz que não quer saber de morte, não. Que foi bom o que fez o governo, de deixar cair o site, que isso é coisa de necrotério. Está acontecendo, eu sei que os meios de comunicação têm um pouco de não diria a palavra medo, mas receio, né, de respeito em utilizar a palavra genocídio. Eu assumo utilizar essa palavra. O governo brasileiro está fazendo políticas genocidas contra os povos originários do Brasil, contra os povos indígenas. E não só contra os povos indígenas, contra a população brasileira. O Brasil está passando pela pior fase da sua história e, infelizmente, tem o pior presidente que podia ter nessa conjuntura atual. Muito obrigada, Maria. Muito obrigado pelo seu tempo mesmo. Obrigado. Muito obrigada a vocês e gostei muito de conhecer vocês, de conversar com vocês, e a gente está junto, a gente está aí na luta.